Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Giovanni do Manhattan, gostaria de convidá-lo para conhecer o nosso site e aproveitar e estudar um pouquinho de ortodontia com a gente. Hoje nós vamos falar de introdução à ortodontia e dicas preciosas para planejar qualquer caso clínico. Em caso de dúvida, não deixe de usar os comentários aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até breve. Muito bem, pessoal, então a gente vai começar nossa aula através da introdução à ortodontia e dicas preciosas para o planejamento de qualquer caso clínico. Ótimo, para que a gente comece então a entender a importância da ortodontia na vida das pessoas, o primeiro ponto que nós temos que definir é o que é normal, ou seja, o que é saudável numa oclusão de qualquer pessoa, para que a gente possa definir o que é uma maloclusão, que é a ausência de algum aspecto ou de vários aspectos de normalidade na boca dos nossos pacientes. Muito bem, então esse é o primeiro ponto. O que é uma oclusão normal? Uma vez que a gente define isso, a gente consegue estabelecer parâmetros de anormalidade também. Bom, oclusão normal, pessoal, tem várias definições, dependendo do autor, dependendo da época que a gente está tratando, dependendo da evolução dos tratamentos ortodônticos. Oclusão normal pode ser definida como a oclusão formada por 28 dentes corretamente ordenados no arco, em harmonia com todas as forças estáticas e dinâmicas, sobretudo as forças musculares que vão agir sobre esses elementos dentários. Essa é uma definição clássica e muito válida. Uma segunda definição, um pouco mais abrangente, pode ser a oclusão normal, estável, sã e esteticamente atrativa, né? Porém, nesse segundo exemplo de definição, a gente tem uma oclusão normal, uma definição um pouco mais generalista, né? Onde depende inclusive da interpretação pessoal de quem vai tratar esse paciente ou de quem vai observar essa pessoa. Beleza. Falando ainda de oclusão normal, existem outras definições que eu acho interessante que você conheça. A principal delas é uma definição que vai abranger o estudo de dois grandes pesquisadores, estudiosos, ortodontistas, né? Entre eles o pai da ortodontia, o Dr. Engel, e o Dr. Lawrence Andrews, que definiram uma oclusão normal da seguinte forma: olha, um paciente ele vai ter uma oclusão normal, ideal, perfeita ou normo-oclusão quando nessa boca coexistirem 6 chaves, ou seja, 6 características dessa oclusão, que são definidas pela relação molar, angulação dos dentes e inclinação dos dentes, ausência de rotações, pontos de contato cerrados e curva de Spee plana. O que quer dizer isso? Segundo o Dr. Andrews e segundo o Dr. Lawrence Andrews, um paciente, para que ele tenha uma oclusão perfeita, ele tem que ter a relação, a chave molar dos dois lados muito bem definida, ou seja, a oclusão do primeiro molar superior com a cúspide mesovestibular, ocluindo sobre a fossa central do primeiro molar inferior. Na verdade, não é a fossa central, nem a fossa que fica entre a cúspide média e mesial do primeiro molar inferior, de ambos os lados. Isso chama-se relação molar, e para Engel e Andrews, isso, além das outras 5 chaves, vão definir uma oclusão perfeita. Segundo os dois autores também, na verdade, segundo apenas o segundo autor, que é o Andrews, toda boca perfeita ela vai ter dentes muito bem angulados, ou seja, para o Dr. Andrews, dentes diferentes apresentam uma quantidade de angulação diferentes entre eles. Essas angulações têm que ser respeitadas para que os dentes eles se coadaptem, né, harmonicamente do arco superior com o arco inferior. Ainda segundo Andrews, numa boca perfeita você tem que ter dentes muito bem inclinados. Da mesma forma que acontece para a angulação, que é a inclinação mesodistal, dentes diferentes apresentam inclinações diferentes, agora no sentido vestíbulo-lingual, ou seja, incisivos superiores inclinações específicas, molares inferiores outras inclinações específicas, assim como os prés e caninos. Dessa forma, se eu consigo obedecer essas inclinações adequadamente para esses dentes,
Isso também é uma característica que vai estar presente em normo-oclusões, em bocas perfeitas. Próxima característica presente em normo-oclusões, ou seja, naquele paciente que não precisa de tratamento ortodôntico, naquele paciente que não se beneficia com nenhum tratamento ortodôntico. A próxima característica chama-se ausência de rotações. Em uma boca perfeita não pode haver dentes girovertidos. Todos os dentes têm que ocupar exatamente o espaço determinado para ele sem que ele tenha algum giro no seu longo eixo. Próxima característica são pontos de contato cerrados. Numa boca perfeita não podem existir diastemas. E a curva de Spee, que é aquela curva mesodistal definida do segundo molar até os incisivos na região anterior, geralmente a gente observa mais no arco inferior, menos no arco superior, ela tem que estar próxima à retidão, ou seja, ela não pode apresentar uma curva, né? Muita gente me pergunta por que uma oclusão não pode ter a curva de Spee curva, né? Na verdade, ela deveria chamar plana de Spee, não curva de Spee, não é verdade? Mas o que acontece é que quando o paciente tem a curva de Spee muito profunda, ele acaba tendo uma desoclusão entre o arco superior e o inferior muito grande no movimento de protrusão. Além disso, esse movimento ou os outros movimentos bordejantes da mandíbula podem levar a interferências no momento da execução do movimento, né? Ou seja, ele vai fazer uma protrusiva e ele toca o segundo molar ao invés de tocar os incisivos na região anterior. Esses são os comprometimentos causados por uma curva de Spee muito profunda. Então, segundo Engel, primeiramente, e depois segundo Andrews, em uma boca perfeita ou em uma oclusão normal, naquele paciente que não precisa de tratamento ortodôntico, você tem que ter relação molar, angulação e inclinação muito bem definidas em todos os dentes, dentes sem rotações, pontos de contato sempre cerrados e a curva de Spee o mais próximo da retidão possível. Ótimo, é uma definição clássica, é uma definição que ajuda a gente muito, até porque ela não define apenas uma característica de observação, ou seja, é o que eu tenho que ver numa boca perfeita. Não é só isso, não. Você tem que entender que mais do que uma característica de contemplação que a gente vai ter com uma boca perfeita, as 6 chaves de oclusão do Dr. Lawrence Andrews são objetivos a serem buscados em nossos tratamentos ortodônticos. Quando é que eu olho para a boca do meu paciente que está em tratamento ortodôntico e falo, olha, essa boca não precisa mais de tratamento, tudo que poderia ser feito já foi feito, ela não se beneficia mais em nada com o tratamento ortodôntico. É quando eu consigo observar nessa boca as 6 chaves de oclusão do Andrews. Perfeito? Sim, mas eu quero que você se atente que essa é uma definição de oclusão normal muito limitada, muito restrita. Por quê? Porque ela contempla apenas uma oclusão estática. Você não está falando de uma boca em pleno funcionamento, com os movimentos bordejantes, com o paciente mastigando corretamente, com um equilíbrio muscular adequado. Entenderam? Essa é uma definição que abrange apenas uma relação estática da oclusão. Então, se eu pudesse definir corretamente, ou um pouco mais abrangente, o que seria uma oclusão normal, para mim seria uma oclusão que abrange as 6 chaves de oclusão do Andrews, mas eu iria um pouco mais além. Além das 6 chaves de oclusão, eu ainda preciso ter arcos dentais superior e inferior muito bem conformados entre si, guias de oclusão dinâmicas, funcionais e harmônicas, um equilíbrio entre as massas dentárias do arco superior com o arco inferior. Não adianta nada eu ter esse conjunto de características muito boas, mas eu apresento dentes conoides que eventualmente podem perpetuar diastemas ou deixar o meu paciente com uma mordida de toco, por exemplo. Ou seja, eu preciso de equilíbrio dental e isso tudo associado a uma harmonia da face, a uma musculatura equilibrada, a uma musculatura que não vai fazer uma sobreforça para manter esses dentes na posição, ou pior, né? Ajudar a perda da estabilidade, ajudar com que os dentes acabem se movimentando em médio ou longo prazo.
Então, a harmonia facial também faz parte dos objetivos de uma oclusão, nesse caso, numa oclusão dinâmica. Dessa forma, se eu pudesse te dar um exemplo do que é uma oclusão perfeita para mim, seria mais ou menos isso aqui. Arcos, olha só, muito bem relacionados no sentido transversal, o arco superior com o arco inferior, dentes muito bem apoiados no centro do rebordo ósseo, tanto na região superior quanto na região inferior, e um bom engrenamento entre eles, ó, numa vista frontal e numa vista lateral, com todas aquelas relações, as 6 chaves de oclusão do Dr. Andrews coexistindo. Nesse momento, eu sei que muita gente gosta de me perguntar, poxa, Giovanni, mas a linha média, né, a coincidência entre as linhas média superior e inferior não é uma característica objetiva de uma oclusão normal? Na verdade, para mim, a linha média é muito bem definida, a linha média é muito bem centralizada. Os caninos em relação de classe 1, os pré-molares ocluindo numa relação de cúspide a meia, é muito mais uma consequência das 6 chaves de oclusão do que uma característica a ser observada. O que eu quero te dizer é o seguinte, Andrews foi muito sábio, quando ele diz para você, se você conseguir dar para o seu paciente as 6 chaves de oclusão do Dr. Lawrence Andrews, automaticamente a linha média ela tem que se centralizar, os caninos têm que ficar numa perfeita relação de classe 1 e os prés vão ocluir numa relação de cúspide a meia. Isso só não vai acontecer, mesmo que você tenha 6 chaves de oclusão, se seu paciente eventualmente tiver uma discrepância de Bolton. Caso contrário, a linha média centralizada, os caninos muito bem apoiados sobre o rebordo alveolar e numa relação de cúspide a meia com os prés inferiores, é muito mais uma consequência das 6 chaves de oclusão do Andrews do que propriamente uma causa ou uma característica adjunta que tem que vir, tá? Bom, isso tudo é muito importante, um arco muito bem definido, mas esse arco muito bem definido, com esses dentes muito bem posicionados, tem que coexistir com faces harmônicas. E o que quer dizer uma face harmônica? Uma face harmônica, ela prevê que você tenha terços no sentido vertical, terço inferior, do mesmo tamanho ou muito próximo do terço médio da face, e o terço médio do mesmo tamanho ou muito próximo do terço superior da face. Além disso, uma face harmônica ela apresenta um equilíbrio muscular, de forma que não exista músculo fazendo sobreforça para manter, por exemplo, os lábios em contato. Ou seja, existe uma passividade muscular numa situação de repouso. Isso é uma característica de uma face muito harmônica. Além de outras características, como por exemplo, a simetria bilateral. Faces harmônicas são simétricas bilateralmente, um lado é muito semelhante com o lado oposto, né? Então não existem laterognatias. Selamento labial passivo, saliência malar muito bem definida. E isso são características de faces harmônicas que devem coexistir com uma oclusão precisa, né? Quando vista num sentido ou numa vista intrabucal. Perfeito. Dessa forma, se a gente falou e se a gente conhece muito bem o que é uma normo-oclusão, o que seria uma maloclusão? Seria exatamente a ausência de uma ou mais características que determinam a normo-oclusão ou a boca perfeita. Dessa forma, maloclusão são desvios do que é normal, são desvios do posicionamento dos dentes ou dos ossos maxilares, né, que vão abrigar esses elementos dentários, ou uma conjunção desses fatores, onde você vai ter más posicionamentos dentários e maus posicionamentos das bases ósseas também, tanto no sentido vertical, quanto no sentido transversal, quanto no sentido sagital dos arcos. Essa é uma boa definição de maloclusão. Além disso, você pode defini-la como uma má relação entre os arcos dentários que vai causar algumas alterações funcionais para o seu paciente, que podem ser restritas apenas à função mastigatória ou podem envolver outros aspectos, né,
da face desse paciente, da oclusão desse paciente, como, por exemplo, a fonação, ela pode vir alterada por conta da maloclusão, a respiração, a estética da face e a própria estética do sorriso. Muito bem, então como exemplo eu separei algumas maloclusões para vocês aqui, que podem estar restritas apenas ao ambiente intrabucal ou podem também acabar comprometendo alguma característica facial do seu paciente. Então, nesse primeiro exemplo, olha que curioso, a gente tem uma maloclusão de grande proporção, muito severa, causada não, mas com a característica de uma mordida aberta na região anterior, ó, uma mordida aberta de etiologia esquelética, um grande desvio de ligamento superior e o canino em inframesoversão. Por exemplo, né, eu tenho mais outras características, aqui um apiamento severo no arco inferior, entre outras características. É um exemplo de uma oclusão que foge daquelas 6 características do Dr. Laurence Andrews. Tem mais exemplos. Aqui é um segundo exemplo de uma maloclusão. É uma oclusão onde você tem a inversão do complexo dentário inferior. Eu tenho uma inversão do articulado dentário na porção inferior, né? O que a gente chama de mordida cruzada anterior, com extrusão dos dentes inferiores também, né? Tem até um comprometimento periodontal aqui severo, ó. Eu tenho também um outro exemplo de maloclusão, isso também é uma outra maloclusão, só que agora uma alteração no sentido vertical que é contrária ao primeiro exemplo. Aqui eu tenho uma mordida aberta, aqui eu tenho uma mordida profunda, né? Quando o incisivo central superior, ele abraça mais do que o terço incisal da coroa do incisivo inferior. Isso é característico de uma mordida profunda. Tudo bem? Mais exemplos de maloclusões. Eu tenho uma mordida aberta anterior, numa idade precoce, né? E que vem acompanhada com cruzamento de mordida na região posterior. Nesse caso, de um lado só. Ó, isso é uma característica de maloclusão, bem como isso. Agora, as maloclusões, elas são formadas em idade muito precoce na vida dos nossos pacientes, mas elas podem se apresentar, né, dependendo de quando que esse paciente procura a nossa ajuda, tanto numa idade precoce quanto numa idade adulta. Então, se você reparar bem, você vai notar que são maloclusões muito semelhantes. Ambos apresentam atresia da região posterior do arco, olha o pré-cruzado na região posterior, olha os dentes posteriores cruzados aqui, tá vendo? E são acompanhados pela mordida aberta anterior. Só que, nesse caso, eu tenho um paciente com idade mais precoce, dentadura mista, ou me parece até uma dentadura decídua, e aqui um paciente já com idade mais avançada com a dentadura permanente. São exemplos de maloclusões também. Gente, tem outros. Esse aqui são exemplos de 2 tipos, né? 2 subtipos de uma maloclusão que a gente chama de classe 2, aonde a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui a frente da fossa central do molar inferior. Isso projeta o arco superior em relação ao arco inferior para frente. Então, eu tenho uma classe 2, primeira divisão, quando a relação de classe 2 reflete-se num overjet aumentado, como eu posso ter também uma classe 2, segunda divisão, onde os dentes anteriores eles são retroinclinados. O que determina, o que faz um paciente virar um classe 2 divisão 1 ou um classe 2 divisão 2? Basicamente a musculatura dele. Se ele tem uma musculatura mais débil, mais flácida, mais fraca, os dentes tendem a erupcionar mais projetados para anterior, é uma característica da classe 2. E a musculatura ela é muito flácida, muito débil, os dentes projetam para anterior porque simplesmente a musculatura não consegue segurar esses dentes dentro da boca. Agora, por outro lado, eu posso ter a mesma característica de maloclusão, ou seja, uma classe 2 nesse paciente, porém, no momento do desenvolvimento, a musculatura é tão forte, tão potente, que quando os incisivos eles erupcionam, a musculatura puxa ou ela empurra os dentes para dentro da boca.
Isso causa esse aspecto de mordida profunda na classe 2, divisão 2, associada à retroinclinação e extrusão dos incisivos centrais superiores. Então, isso também é um outro exemplo de maloclusão que pode acontecer nos nossos consultórios também. Aqui uma situação inversa, é uma maloclusão de origem sagital também. A gente tem uma relação de classe 3, quando a cúspide do molar superior oclui atrás da fossa central do molar inferior, e ela também vem acompanhada com outras alterações, no caso não verticais, mas alterações transversais, que a gente nota que é a mordida cruzada na região posterior. E aqui é uma atresia total do arco superior, né? Onde o arco inferior ele acaba abraçando por completo o arco superior, tá vendo? Isso também é um exemplo de maloclusão. Quando eu olho numa vista oclusal, eu também posso ver algumas características que são comuns de maloclusões no nosso paciente. Eu posso, por exemplo, nesse caso, ter uma atresia no sentido transversal, quando a maxila ela não cresce adequadamente no sentido lateral do arco. E quando isso acontece, os dentes anteriores acabam se projetando para frente. Imagina um balão cheio que você aperta lateralmente. Os dentes, a porção anterior desse balão tende a projetar para frente quando se aperta ele lateralmente. A mesma coisa é o arco pressionado pela musculatura externa, sobretudo do bucinador. Quando você pressiona essa região posterior aqui numa idade precoce, a falta de desenvolvimento da maxila no sentido transversal pode acabar projetando os dentes para a região anterior, certo? Então eu posso ter uma atresia com vestibularização anterior, como eu posso ter uma atresia do arco superior que vai ser uma consequência primária ou secundária de um grande apinhamento no arco desse paciente, como esse segundo caso. Nesse segundo caso, muito provavelmente, o paciente que tem uma musculatura muito mais forte, ele impede que essa atresia faça isso com o arco. Ó. A musculatura deixa os dentes muito restritos dentro da boca. À medida que os dentes vão erupcionando, por uma demanda por espaço muito grande, eles não têm outra alternativa que não ficarem impactados ou erupcionarem totalmente apinhados. Então isso também é uma maloclusão. Aqui um outro caso de um apinhamento severíssimo, né? Um apinhamento muito extremado, né? Onde a gente tem uma demanda de espaço muito grande. São casos para extrações de molares, não dá nem para extrair um pré-molar, porque um pré é muito pouco para que a gente consiga coadaptar, né, adequadamente todos os dentes no rebordo alveolar. E aqui já um mapeamento também que pode existir, é um exemplo de uma oclusão também, só que é um mapeamento moderado no arco inferior, pode acontecer também. Beleza, essas maloclusões, como eu disse anteriormente, elas podem ser restritas apenas dentro da boca, como elas podem causar alterações na face desse paciente. O princípio geral que eu quero que você entenda é, quando a maloclusão ela compromete alguma relação facial, ou seja, algum aspecto facial que deveria ter uma característica mais normal, nós dizemos que a etiologia dessa maloclusão ela é esquelética. Agora, quando a maloclusão ela fica confinada apenas dentro da boca e não compromete nenhuma característica facial, nós dizemos que essa maloclusão é de origem ou é de uma etiologia dentoalveolar. Então, olha só exemplos de maloclusão que causam alterações na face, ou seja, maloclusões de origem esquelética. No caso dessa garota, nós notamos uma assimetria na face dela, tá vendo? Eu tenho aqui, eu posso ver pelo terço médio da face uma distopia, eu tenho um olho mais baixo do que o outro, mas na porção inferior ela tem um pouco de laterognatia também, consegue observar? Numa vista lateral, eu noto a projeção do terço inferior da face, né? Uma face mais côncava e uma projeção mentual maior do que o normal, maior do que o esperado.
E numa foto de sorriso eu noto o corredor bucal muito amplo. O que quer dizer corredor bucal muito amplo? Isso é uma característica de uma atresia no sentido lateral da maxila, uma atresia no sentido transversal da maxila. Como a maxila não cresce adequadamente no sentido lateral, você acaba tendo aqui um corredor bucal mais aumentado, mais volumoso. Muito bem, um outro exemplo de uma maloclusão que vai causar uma alteração na face do nosso paciente. Eu tenho um paciente aqui que tem o ângulo nasolabial mais fechado, sendo que o normal é próximo de 90 graus, ele está mais fechado que 90 graus, e uma face mais convexa, alinhamento ao pescoço mais encurtada, né? Muito bem, mas eu acho que assim como você, o que salta mais aos olhos é justamente essa laterognatia que esse paciente apresenta, ó, esse desvio do crescimento da face. Parece que um corpo mandibular acabou crescendo mais do que o outro. Aqui também um pouquinho de atresia esquelética da maxila. Perfeito. O que mais? Eu posso ter maloclusões que causam um aumento na convexidade do perfil, é comum em classes 2 esqueléticos. Aqui tem uma característica um pouco diferente do caso anterior, onde o ângulo nasolabial está normal, mas a alinhamento do pescoço é muito encurtada, o que dá esse aspecto triangular na face do paciente. Isso também é uma alteração causada por uma maloclusão. Eu tenho um garoto que tem uma maloclusão muito semelhante com o último caso também, é um classe 2, só que o que mais salta aos olhos, né, a alteração mais visível é justamente a falta de selamento labial desse paciente aqui, ó, a falta de contato passivo entre os lábios desse paciente, né, e a linha do sorriso dele também, que vai apresentar um corredor bucal mais aumentado. Você pode me perguntar, Giovanni, tem como a gente abordar isso aqui? Tem. A ideia é que quando você aproxima as bases ósseas no sentido vertical, você acaba aproximando os lábios e dando um selamento labial passivo para esse paciente, que é a condição fundamental para que ele consiga respirar pelo nariz. Mais um exemplo de uma maloclusão de origem esquelética, onde a face é comprometida. Agora sim, ó, eu meço o terço inferior, que vai do ponto subnasal, esse ponto aqui, ó, embaixo do nariz, até o mentoniano tegumentar, que é o ponto mais inferior do contorno do mento. Quando eu meço o terço inferior, eu noto que o terço inferior é muito maior do que o terço médio. O terço médio vai da glabela, um pontinho aqui, ó, mais ou menos na altura da sobrancelha, até o subnasal, tá vendo? O terço médio tem que ter o mesmo tamanho que o terço inferior. Nesse caso, eu tenho um terço inferior muito aumentado. Então, o que isso quer dizer para mim? Se eu olhar a boca desse paciente e notar que ele tem uma mordida aberta, muito provavelmente a mordida aberta desse paciente terá uma etiologia esquelética. E olha o caso dessa garota, ela também tem um excesso de crescimento vertical maxilar, é uma dólica facial. Você nota que num estado de repouso da face dessa paciente, você não consegue observar um selamento labial passivo. Mas nesse momento você vai se perguntar, poxa, mas não tem tanta alteração facial. Quando ela sorri, aí sim, aí você consegue notar o tamanho da exposição maxilar que ela tem, que é uma exposição causada pelo descenso excessivo da maxila, tanto na região anterior quanto na região posterior. É um caso, obviamente, cirúrgico, ortocirúrgico. Aqui também um outro caso ortocirúrgico, também uma maloclusão que causou uma alteração na face, só que no sentido lateral. Então, se você observar bem, essa paciente tem uma laterognatia muito evidente, além do terço inferior muito aumentado. Note que quando o paciente ele tem o terço inferior muito aumentado, ele tem dificuldade de selar os lábios passivamente. Olha a musculatura corrugana aqui, ó. Isso também é tratado cirurgicamente. Bom, mostrei vários casos de alteração vertical, né, por excesso de crescimento das bases ósseas no sentido vertical. E existem também aquelas alterações verticais
que acontecem pela falta de crescimento vertical das bases ósseas, como é o caso dessa senhora. Se você notar, a maxila e a mandíbula, elas são muito próximas entre si. Quanto mais próxima a maxila ficar verticalmente da mandíbula, os lábios mais contato terão. Às vezes eles têm tanto contato que encostam entre si e acabam projetando para anterior, o que faz esse biquinho aqui, ó. Então, esse biquinho, que é muito comum em pacientes que têm o terço inferior da face diminuído em relação ao terço médio, ele é caracterizado pela proximidade entre as bases ósseas, entre a maxila e a mandíbula. Como que a gente trata esse biquinho? É simples. A ideia é afastar as bases ósseas. Se você tiver algum recurso que você consiga extruir o molar superior vai tocar na mandíbula e fazer com que essa mandíbula gire no sentido horário, afastando as bases ósseas. Quando a mandíbula se afastar da maxila, automaticamente os lábios diminuem o contato entre si e você desfaz esse aumento na profundidade do sulco mentolabial. Mais um casinho de uma paciente muito convexa, causada pela maloclusão também, ângulo nasolabial muito aberto, falta de selamento labial passivo e olha o giro da mandíbula no sentido horário, ó, excesso de giro. Uma paciente hiperdivergente. Se a gente pegar a radiografia dessa paciente, você vai notar que a maxila cresce muito para cima e a mandíbula cresce muito para baixo, sempre divergindo uma da outra, tá vendo? Muito bem. E assim a gente termina a primeira parte dessa aula. Eu volto já já para te falar o que é importante saber sobre uma maloclusão. Ou seja, da próxima vez que chegar uma documentação no meu consultório, o que eu tenho que me atentar para conseguir fazer um planejamento correto do meu paciente. Grande abraço e até daqui a pouco.